Morreu ontem, aos 43 anos, em Aracaju. A gente conversou mais cedo sobre isso. A cantora Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Ela foi internada no dia 11 de fevereiro com problemas renais e, após alguns dias, o quadro evoluiu para coma profundo. Conforme comunicado do hospital, Paulinha teve agravamento de lesões neurológicas e a morte encefálica da cantora foi confirmada após exames clínicos específicos. Para a gente entender essa triste história, entender o quadro clínico que levou ao óbito a cantora tão jovem, Paulinha Abelha, vamos conversar agora com o Dr. Renato Andrade Chaves, neurocirurgião, especialista em cérebro e coluna, perdão. Doutor, que tragédia, não? Uma moça tão jovem no auge da carreira, eu fiquei inconformada. Boa tarde. Boa tarde, como vai? Eu vou bem, apesar de um dia tanto quanto tumultuado, um dia nervoso, né? Que a gente recebe tantas notícias estranhas. Eu queria saber como que uma moça que entra caminhando pelo hospital tem esse quadro que evolui de uma maneira que leva ao óbito em tão pouco tempo. Sim, na verdade, a evolução que ela teve foi de uma insuficiência renal. Então, o que acontece é que houve uma falha renal, os neurônios eles só conseguem trabalhar num ambiente ideal. Então, uma vez que você tem algum distúrbio, que seja um distúrbio sanguíneo, metabólico, no caso a insuficiência renal, ou então até hormonal, você acaba fazendo com que os neurônios não trabalhem, o cérebro pode entrar em hipóxia, o cérebro pode inchar e pode levar à morte cerebral. Então, para isso, é interessante se ter uma definição do que é morte encefálica. Boa. Porque a paciente entra com um problema relativamente simples, mas no decorrer da internação, ela pode ter agravamento do quadro e o cérebro, querendo ou não, é o órgão que ele comanda todas as funções, né? Eu posso trocar um rim, eu posso trocar um coração, um pulmão, mas eu não consigo trocar o cérebro. Então eu tenho que definir quando o cérebro ele para de funcionar. Então, esse tempo que para a gente é tão rápido, faz sentido levando em consideração o funcionamento do corpo humano, é isso? Sim, faz. A definição de morte encefálica é uma definição primariamente legal. Tá. Então você define que o cérebro não funciona e com isso qualquer tratamento que você dê para a paciente ele torna-se inútil. Meu Deus. Então você tem casos em que em acidentes isso é muito frequente. Você dá o diagnóstico de morte encefálica, o coração ainda funciona, Sim. O pulmão ainda funciona, os rins ainda funcionam, e é por essa definição que eu consigo tirar o órgão vivo ainda de um paciente morto. Sim. E transplantar em outras pessoas. E caso eu mantenha esse paciente com suporte em UTI, ele só vai ter uma vaga a mais em UTI e não tem benefício nenhum, porque basicamente ele está morto. O cérebro já não manda função nenhuma. Tá. E como que a morte encefálica é diagnosticada, doutor? A primeira coisa da morte encefálica é saber que o cérebro trabalha em conjunto com tudo. Então eu tenho que garantir que esse paciente não tenha chego na hora, ele tem que ter chego no mínimo às 6 horas antes do acontecido, né? Então chegando 6 horas antes do ocorrido, ele tem o tempo de estabilização. Eu tenho que ter um paciente que ele não pode ter uma pressão baixa, tá? Ele tem que ter uma pressão de perfusão do cérebro, então eu tenho que garantir que o cérebro esteja suprindo, ou seja suprido de sangue. Eu não posso ter alteração metabólica, então no caso dela, os rins, a ureia acima de 300, que é um metabólito renal, ela não pode existir, eu tenho que baixar esse metabólito. Conforme for, eu tenho até que fazer hemodiálise. Eu tenho que garantir que o sangue esteja em perfeitas condições para o bom funcionamento do cérebro. Com tudo isso, eu tenho que ter um coma. O que é o coma? É a dificuldade do paciente em despertar. Com todos os estímulos, ele não consegue acordar. Isso é coma, tá?
Então eu tenho um coma que ele é arreceptivo, arreativo. Eu estimulo o máximo possível esse paciente, então eu faço estímulo doloroso mesmo. Eu aperto o externo, eu aperto a parte superior do supercílio, retromandibular, e ele não esboça reação alguma, ele não mexe, ele não tem estímulo de retirada, ele não localiza estímulos. Isso chama um coma arreativo, né? Um Glasgow 3 que a gente chama. Com esse coma, com os exames normais, eu tenho uma avaliação neurológica que eu vou ver todas as funções, mesmo as mais primitivas. Então eu vejo se esse paciente ele consegue olhar para um lugar quando é estimulado com luz, se a pupila dele fecha ou não. Eu tenho que olhar se quando eu viro o olho, ele não fixa o olhar para algum lugar. E por último, eu tenho que ver também se quando eu estimulo a náusea, né? Quando eu faço estímulo para que a pessoa vomite, eu coloco um catéter dentro da sonda, né? Dentro do aparelho, que ele não tem estímulo de vômito e que ele não consiga respirar sozinho. Então, quando eu desligo esse paciente da respiração, ele não respira, ele não faz troca gasosa, porque não existe estímulo mais forte do que a retenção de CO2. Então, quando eu não respiro, eu vou, mesmo em afogado, o afogado ele fica inconsciente, ele sobe à superfície e ele dá aquele último respiro. Exato. Isso não acontece no paciente com morte encefálica. Isso visto por um médico específico da UTI. Começa assim. Depois, dependendo da idade, de 12 a 24 horas, às vezes até 48 horas, um outro médico, que geralmente é um neurologista e que não pode ter nenhuma ligação com equipe de transplante, é bem importante frisar isso, ele vai ratificar tudo que foi feito. Então ele vai fazer esses estímulos novamente. Se esses estímulos eles não surtirem efeito, aí sim se decreta, e com os exames, né, com os exames provando que não existe mais nada, ele decreta que clinicamente está em morte encefálica. O protocolo ele é tão importante do ponto de vista médico que mesmo com 2 médicos atestando, eu preciso de um exame de imagem ou uma arteriografia que prove que o cérebro já não usa mais oxigênio, já não tem circulação cerebral, por isso ele está morto. Então é uma arteriografia ou um eletroencefalograma provando que aumentando em mais de 100 vezes a captação normal, aumentando o ganho mais de 100 vezes com a captação normal, não existe estímulo neurológico. Se não existe estímulo, então com exames clínicos já feitos, os 2 exames, mais o exame de imagem, eu decreto a morte encefálica. E aí, dependendo da família, né, a família pode optar ou pela doação do órgão, né, ou pela cessação, aí o médico cessa os cuidados do paciente, uma vez que são infrutíferos. O doutor Renato, é um protocolo rígido e muito detalhado, né? Sim, ele é rígido porque eu não posso decretar que alguém está morto sem ter. Exato. É como o velório. Antigamente o velório se fazia necessário porque pessoas que tinham patologias diversas às vezes ficavam em estado simulando a morte que não estavam mortas. Então existem histórias na medicina em que o paciente acorda do próprio velório. Exato. Agora, para que isso não aconteça, hoje em dia nós temos protocolos muito mais rígidos. Muito mais rígidos, exato. Agora, isso mostra a complexidade e, ao mesmo tempo, a fragilidade do corpo humano, né, doutor Renato? Sim, nós somos totalmente frágeis, né? É complexo e frágil. Você vê que algo que está muito distante do cérebro, que é o rim, pode lesar o cérebro de uma maneira que ele pare de funcionar. Irreversível. Então, irreversível. Então, às vezes você começa com um problema que é renal e daqui um pouco o seu pulmão não funciona mais,
porque você está entubado há muito tempo e pega uma pneumonia que faz com que tenha insuficiência respiratória, de repente você tem uma outra alteração cardíaca, então uma coisa vai puxando a outra, então nós somos totalmente imbricados, né? Sim. Doutor Renato, muito obrigada pelo seu tempo e pela clareza nas explicações. Isso. Obrigado eu. Muito obrigada. É um prazer conversar com o doutor Renato Andrade Chaves, que é neurocirurgião especialista em cérebro e coluna. O Instagram do doutor Renato é Dr. Chaves Renato Andrade. @Dr. Chaves Renato Andrade. Doutor Renato, muito obrigada. Obrigado. Até mais. Até.